com o tema Publicidade Opressiva, Rigidez da Jurisdição e os Julgamentos de Natureza Criminal, daremos início ao 8º painel. Registramos na mesa diretora dos trabalhos os excelentíssimos senhores, vice-diretor da ESMAF, desembargador federal Hércules Fajoses, que presidirá esta mesa, o desembargador federal Wilson Alves de Souza e o juiz federal Ivo Anselmo Hearn Júnior, e o advogado e professor doutor Nabor Bulhões. Com a palavra, o presidente desta mesa. Opa, boa noite a todos. O palestrante que encerra essa rodada de painéis dispensa maiores apresentações, mas com o dever de ofício, eu tenho aqui um resumo do currículo. Nabor Bulhões, advogado com atuação perante o STJ e o STF, professor emérito da Escola Superior da Magistratura Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia do Conselho Federal da OAB, foi membro da Comissão Mista da Reforma do Poder Judiciário, instituída pelo Conselho Federal da OAB e pela Associação dos Magistrados Brasileiros no biênio 1998-2001, e membro efetivo da Comissão Nacional, no triênio, desculpe, e membro efetivo da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB. Integrou a Comissão de Reforma do Código de Processo Penal, Ministério da Justiça, portaria 349, de 16 de 9 de 93, a Comissão Revisora do Código Penal, Ministério da Justiça, portaria 232, de 24 de 3 de 98, e a Comissão de Juristas, instituída pelo Senado Federal para o anteprojeto da reforma do Código Penal 2011 e 2012. Coautor dos livros Advocacia nos Tribunais, editora Del Rey, de 2012, e 30 anos da Constituição Brasileira, editora Forense, 2018. O palestrante proferirá palestra com o tema Publicidade Opressiva, Rigidez da Jurisdição e os Julgamentos de Natureza Criminal. Com a palavra, então, doutor Nabor Bulhões. Eminente presidente desta mesa diretora dos trabalhos, desembargador Hércules Fajoses, eminente doutor desembargador Wilson Alves de Souza, que integra também a mesa diretora dos trabalhos, eminente coordenador deste evento, doutor Ivo Anselmo Hearn, meus eminentes colegas presentes, juristas eméritos, membros do Ministério Público, da Advocacia e da Magistratura. Uma saudação especial à Conceição, minha esposa, que acompanha em toda a minha trajetória profissional. Eu gostaria de fazer uma saudação muito especial, eminente presidente, se me permitir, ao eminentíssimo desembargador Souza Prudente, que muito provavelmente nos assiste nesse momento, já que o evento está sendo transmitido ao vivo. Ele que é um grande entusiasta da escola, ele que tem emprestado à Escola Superior da Magistratura uma dinâmica extraordinária e que é intimamente ligado às causas que envolvem os direitos humanos. Não só pela sua formação acadêmica, já que é doutor em direitos humanos, mas pela sua prática diária como juiz. Eu vinha para o evento e casualmente lia uma notícia que está no meu celular, dando conta de que uma extraordinária decisão proferida pelo desembargador Prudente, no exercício da sua jurisdição no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, teria sido ou foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal. A notícia diz assim: o Supremo Tribunal Federal confirmou integralmente a decisão do desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Antônio Souza Prudente, que mandou a Vale pagar um salário mínimo para cada indígena, independentemente de idade, das tribos Xicrim e Caipó. Os valores referem-se a danos causados aos ecossistemas socioambientais. O desembargador Prudente, na sua prática diária,
tem demonstrado grande sensibilidade com relação não apenas aos assuntos que dizem com o meio ambiente, mas, acima de tudo, que dizem com os direitos humanos. Então, que fique a minha homenagem especial a esse eminentíssimo diretor da ESMAF, eminente jurista e juiz, que é Souza Prudente. Eminente presidente, senhores e senhoras presentes, o tema que me foi reservado, publicidade opressiva, rigidez da jurisdição e julgamentos de natureza criminal, é um tema que se insere, evidentemente, no âmbito de todo esse quadro de preocupação com os direitos humanos. Porque nós estaremos a falar, afinal e ao cabo, em liberdade, que é a garantia fundamental, matriz primeira de todos os outros direitos. Então, é claro, é evidente que estaremos a falar de direitos humanos. Mas eu não poderia deixar de fazer uma breve contextualização, depois de ter ouvido tantas exposições magníficas, desde o professor Scherer, que falou sobre a crise da democracia, passando por exposições outras magníficas, da professora Ana Elisa, da professora, do professor Chacaira, o Salomão, da professora Mônica Cifuentes e de tantos outros expositores que por aqui passaram. Depois de ouvir tantas exposições notáveis sobre problemas relacionados aos direitos humanos, problemas que, na realidade, têm a dimensão do universo, do planeta que o integra, eu não poderia deixar de fazer uma brevíssima contextualização, porque nós estaremos a falar, no tema específico, de um desses aspectos que afetam os direitos humanos, mas num contexto maior de afetação dos direitos humanos. Devo dizer que eu participei ativamente do processo constituinte, porque eu fui membro da comissão pró-constituinte do Conselho Federal da OAB. Na época, professor Salomão, eu integrava também a Comissão de Acesso à Justiça do Conselho Federal da OAB, já que fui conselheiro por mais de 15 anos. E com grande entusiasmo participei do processo constituinte, com articulações quase que diárias durante um período significativo de 22 meses, não chegamos a 2 anos, com Bernardo Cabral, que foi o relator geral da Constituinte, com Nelson Jobim, que integrou a Comissão de Sistematização. E testemunhei como se construiu o sistema de garantias na Constituição de 88. E com que ideologia se constituiu o sistema de garantias na Constituição de 88. A ideia era de superar a experiência terrível do passado, representada por uma ditadura brutal, era acabar com o estado do segredo que dominou aquele período crítico e terrível da vida brasileira, e restabelecer a democracia brasileira, se não estabelecer uma nova ordem democrática. Era esse o compromisso, com aquela ideia que hoje está expressa em uma das normas estruturantes da Constituição brasileira, a de construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Era essa a filosofia que presidia a atuação de expressivos segmentos da sociedade brasileira, de que seja exemplo notável a Ordem dos Advogados do Brasil, que historicamente sempre tem contribuído na luta pelo aperfeiçoamento, contra o arbítrio e pelo aperfeiçoamento institucional no Brasil. Foi com essa ideia e imbuído desse espírito que nós lutamos terrivelmente para que a carta superasse o grande vício, professor Scherer, que as cartas políticas brasileiras sempre tiveram: a ineficácia. A história do direito constitucional brasileiro é uma história de ineficácia normativa. De que seja exemplo a Constituição de 46, votada por uma Assembleia Constituinte originária, foi, como todos os constitucionalistas registram,
Uma Constituição liberal e progressista, mas tão liberal e progressista quanto ineficaz. Porque havia um fenômeno terrível, que ainda existe e que é difícil de superar, que se identificou como sendo a omissão legislativa, a falta de atuação do legislativo para implementar as normas constitucionais programáticas, de que dependiam significativos avanços havidos no texto constitucional. Na Constituição de 88, a ideia central era essa: como superar a omissão legislativa, já que de nada adianta enunciar direitos humanos, se nós não tivermos mecanismos efetivos de implementação. Ou se não conseguirmos, isto é pior, desenvolver uma cultura da eficácia, uma cultura do cumprimento, uma cultura da vinculação ao que se venha, ou que se viesse a estabelecer constitucionalmente como sendo o nosso Estado democrático de direito. E, a partir daí, ninguém poderá negar. Nós construímos, professor Scherer, um dos diplomas constitucionais mais ricos do mundo. E eu lhes direi quem testemunhou isso como uma das maiores autoridades do mundo à época que se ocupava do tema, o professor Mauro Capelletti. Estava eu na conferência da Ordem dos Advogados do Brasil em 1990, 2 anos após a vigência da Constituição. A Constituição me acompanhou no evento. Eu era presidente da Comissão de Acesso à Justiça do Conselho Federal e fui designado pelo presidente Ofi Figueiras Cavalcante, o pai, que era o presidente do Conselho Federal, para acompanhar o professor Mauro Capelletti durante a sua estada em Belo Horizonte, na conferência. Participou dessa conferência e participou também em São Paulo, na Conferência Internacional de Direitos do Consumidor, em que falou sobre direitos do consumidor, consumidores e acesso à justiça. O professor Mauro Capelletti, todos sabem, foi um dos maiores juristas do século passado. Ele, juntamente com um professor americano chamado Brian Garth, da Universidade de Stanford, ele escreveu o maior report mundial sobre acesso à justiça. Access to Justice, the Worldwide Movement to Make Rights Effective. Uma obra notável, de dimensão planetária, em que ele analisa os sistemas jurídicos dos países mais avançados do mundo, do ponto de vista da eficácia dos direitos enunciados. Mas, estudando o fenômeno do acesso à justiça, não apenas numa dimensão formal, mas numa dimensão material, de efetivação dos direitos. Não cuidando apenas do acesso à justiça na dimensão do acesso ao judiciário, mas do acesso às políticas sociais que permitem a realização daquilo que a gente pode traduzir como satisfação dos direitos fundamentais que consubstanciam a dignidade da pessoa humana. Ninguém no mundo fez sobre esse tema nada parecido com o que Mauro Capelletti fez com o professor Brian Garth no seu famoso, notável relatório. Estamos falando dos anos de 1970. O professor Capelletti deu a conferência magna de abertura da Conferência Nacional da OAB em Belo Horizonte. E me dizia no almoço que tivemos eu, ele e o professor Calmon de Passos, grande processualista, grande amigo, já falecido. O professor Capelletti olhou para mim, falávamos sobre a efetividade da Constituição, ele disse: "La Costituzione brasiliana è una Costituzione virtuosa, molto virtuosa. Il problema è l'efficacia." Realmente, mais uma vez, nós estamos diante de uma Constituição, como estamos, de uma Constituição notável em direitos enunciados. A Constituição brasileira de 88, ela tem o sistema de controle de constitucionalidade mais completo do mundo.
Os americanos têm o sistema difuso. Os europeus continentais têm o sistema de origem keynesiana, controle abstrato, direto. Nós temos todos. Nós temos o controle por ação, nós temos o controle por omissão, nós temos o mandado de junção ao lado dos RITs tradicionais para realizar direitos no plano concreto. Não há uma Constituição do mundo que tenha um sistema de controle de constitucionalidade mais perfeito, mais amplo do que a Constituição brasileira. Mas onde é que está o problema? Efetividade. Se não houver a ideologia do cumprimento da Constituição, o cumprimento, quer dizer, a vinculação à ideia de efetivamente implementar os preceitos constitucionais, de nada vale. E eu darei um exemplo que é um exemplo muito claro dessa realidade no Brasil. Os militares, quando tomaram o poder pela força, eles mantiveram em vigor a Constituição de 46. A Constituição de 46 só foi revogada em 67. Mas eles governavam por atos institucionais, atos de força. Então, ter declaração de direitos não ofende. Isso pode ser mantido em qualquer sistema autocrático do mundo, em qualquer ditadura. Pode haver uma carta notável de direitos. Mas se não houver compromisso com a efetividade, isso não significará absolutamente nada. Foi por isso que o grande, e eu lembro bem, porque tantas vezes a professora Simone lembrou do Ronald Dworkin, ele tem um trabalho notável, escrito já pouco antes de morrer. Ele escreveu 2 obras magníficas, uma com um título curioso, Justice for Hedgehogs, Justiça para Porco-Espinho, e o outro foi Is Democracy Possible Here? Imaginem, Dworkin, americano, nos Estados Unidos, falando da maior democracia do mundo e se indagando se a democracia seria possível ali. Desencantado com a tensão exercida pelos governos autocráticos americanos num sistema altamente democrático. A leitura desse livro é algo extraordinário. Ele mostra como os regimes autocráticos ditatoriais, ou por outros, autocráticos numa democracia, como tensionam a democracia. Nós temos uma Constituição democrática, mas práticas autocráticas. O que é que isso ocorre concretamente? Grave violação dos direitos e dos direitos humanos. É a consequência. Se não, vejamos, o legislativo não legisla, vale dizer, incide a omissão legislativa. O executivo deixa de tomar as iniciativas das leis que lhe competem e deixa de implementar ou de adotar as políticas públicas indispensáveis a que a Constituição funcione, porque é ele que tem o controle, tem o dinheiro, e o controle orçamentário também está com o legislativo. E de outro lado, o poder judiciário, que no caso específico de que cuidamos, deveria ter uma função contramajoritária, essencialmente contramajoritária, também se perde e termina a revelar um quadro de absoluta confusão entre as suas atribuições e competências constitucionais e a dos outros poderes. Então isso faz gerar um fenômeno de profunda descrença no próprio poder judiciário, quando, por exemplo, no que vimos aqui, o Supremo Tribunal Federal quer ser, ao mesmo tempo, um tribunal contramajoritário, como é da essência da Constituição e de sua atuação como tribunal constitucional. Ele quer ser representativo, vale dizer, ele quer ser majoritário, suprir as omissões do legislativo ou do executivo, quando a sua tarefa seria julgar, para exercer o controle, e passa a ser mais iluminista. Esse é o Supremo, por exemplo, defendido por um grande acadêmico, ninguém nega, que é o professor Barroso. Mas o Supremo, que viola, em assim, se pondo frontalmente a Constituição. O Supremo não pode ser representativo, seus membros não foram eleitos pelo povo. Ele tem que ser o responsável pela aplicação da lei, como disse o professor Salomão,
e da Constituição. Ele não está ali para reformular a ordem jurídica, ou, para usar uma expressão referida pela eminente professora Simone Schreiber, para fazer a releitura moral da Constituição, para colocar em lugar dos preceitos axiológicos postos pelo Constituinte, uma outra ordem que ele entende não ser aquela que teria sido posta na Constituição. Essa releitura dos valores da Constituição, do que está posto, isto levará a que o Legislativo tenha a sua Constituição, a que o Executivo tenha a sua Constituição, e a que o Judiciário tenha a sua Constituição. E por que não cada um de nós ter a nossa própria Constituição? Isso gera um fenômeno extremamente preocupante, comprometedor da rigidez do sistema democrático e dos valores axiológicos, dos valores que estão postos no texto constitucional. Então, nós estamos vivendo um momento muito delicado. É muito claro perceber isso. Eu lembro rapidamente, o Supremo Tribunal Federal, em examinando na famosa DPF 347, o Supremo declarou o estado de inconstitucionalidade do sistema prisional brasileiro. Ao dizer unanimemente, todos os ministros disseram isso, porque todos proferiram votos escritos. O Supremo declarou que o sistema prisional brasileiro não cumpre minimamente, ou não cumpre os direitos fundamentais mínimos dos presidiários. Estamos falando de direitos humanos. O Supremo declara por unanimidade, e mais isso, declara que todos os poderes têm que adotar em sua órbita de competência medidas urgentes para superar o fenômeno da inconstitucionalidade no âmbito do sistema carcerário. Não demora muito. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar e aplicar um preceito que não consubstancia um princípio, mas uma regra constitucional, o Supremo diz que edifício de único pavimento é arranha-céu. E com isso, caso da execução provisória da pena, atropela o princípio, não princípio, a garantia da presunção de inocência, a garantia expressa em regra constitucional, supera e declara que é perfeitamente possível se fazer uma execução independentemente do trânsito em julgado da decisão, porque outros modelos jurídicos admitiriam isso. Mas admiriam no outro contexto, não no contexto em que o legislador constituinte brasileiro fez essa opção clara. Basta se verificar que a mens legis é a mens legislatoris. A proposta da Comissão Afonso Arino, no sentido de dar essa compreensão que o Supremo deu, ela foi rejeitada pela Constituinte expressamente. Eu acompanhei a sessão. Ela foi rejeitada expressamente para se consignar como regra constitucional a observância do trânsito em julgado como pressuposto da execução da pena. Isso é fácil de perceber. Por quê? Porque o sistema possibilita o juiz em qualquer fase do processo. Isso significa dizer, até depois da decisão condenatória, se houver necessidade real de imposição de uma medida constritiva, de fazê-lo. O juiz pode decretar a prisão preventiva na fase, ou por outra, a pedido da autoridade competente, na fase investigatória, na fase do processo instaurado, depois da condenação e antes do trânsito em julgado, mas sempre com natureza cautelar, não como execução de pena. Então vejam rapidamente a contradição havida nos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, de forma a revelar sinais trocados. O tribunal que declara o estado de inconstitucionalidade do sistema prisional manda para o sistema prisional pessoas que não estão condenadas definitivamente. Vejam que coisa, para aquele sistema carcerário que nós vimos aqui em belas exposições da professora Isabela, da professora Mônica, da professora Elisa, da professora Schreiber, do professor Salomão. Que contradição! Isso é de todo inaceitável. É certo que algumas decisões avançadas do Supremo Tribunal Federal, proferidas no âmbito de princípios
decisões no plano social, no plano dos direitos civis, como a professora Schreiber bem referiu, é certo. Mas ocorre que o Supremo não pode fazer isso onde não é possível fazer isso. Por exemplo, se nós não estamos diante de um conflito de princípios, o Supremo Tribunal Federal não pode operar como se fosse o legislador positivo ou negativo. Ele não pode substituir ao legislador. Isso está gerando um ambiente de tensão muito grande no país, e de que seja exemplo o fato de o Supremo ter declarado, por exemplo, que a condenação imposta pelo tribunal com trânsito em julgado importaria a imediata desconstituição de mandatos parlamentares. Isso viola regra expressa da Constituição. Então gera conflitos de poderes, tensões no âmbito da democracia, desgaste do Supremo Tribunal Federal, com risco até de não haver cumprimento da decisão pelos órgãos do Poder Legislativo, e até com um certo coeficiente de razão, porque o Supremo estaria a rasgar claramente a Constituição, como foi o caso esse caso dos mandatos parlamentares. A Constituição diz: transitada em julgada a decisão condenatória, o Supremo remete à casa competente o acórdão, instaura-se o processo de cassação com observância do devido processo legal. O Supremo, em 6 meses, proferiu 3 decisões diferentes sobre esse tema. O tribunal que tem que transmitir a ideia, e mais do que isso, mas não só a ideia, que tem que velar pela segurança jurídica, pela confiabilidade e estabilidade das suas decisões, que são de natureza constitucional. Então a gente começa a perceber que aquela advertência feita por alguém no sentido de que o Supremo corrige os defeitos dos outros para perpetuar os seus, tem razão. Na verdade, porque a coisa está nesse nível hoje. Eu dou o último exemplo só para rapidamente referir o que interessa. Com relação ao indulto. O caso do indulto é o caso mais claro de usurpação da competência do Poder Executivo. O indulto sempre esteve em todas as constituições brasileiras como sendo um instituto de competência do presidente da República. E mais ainda, todas as decisões conhecidas, desde 1891 até o momento em que se questionou essa matéria aqui no Brasil, recentemente, 2017, 2018, sempre se disse que se tratava de matéria de competência privativa e discricionária do presidente da República. Mas não precisa ir muito longe. Quem já leu o The Federalist Papers vê que o Hamilton, lá por ocasião do esforço pela ratificação da Constituição Americana, escreveu no artigo, salvo engano, 77 ou 78, ele já escrevia isso. Hamilton, Alexander Hamilton, ele escreveu dizendo assim: olha, entre os poderes, quando ele enunciou, tem uma expressão notável, ele falou que o judiciário era the least dangerous branch, quer dizer, era o poder menos perigoso dos 3 poderes, porque o poder executivo tinha a espada, o poder legislativo tinha the purse, a bolsa, e o poder judiciário tinha apenas integrity and judgment, a integridade e julgamento, é o que tinha. Aí ele diz que o menos perigoso, the least dangerous branch, seria o poder judiciário. Hoje, essa concepção, em casos como o do Brasil e dos Estados Unidos, mudou. Por exemplo, Alexander Bickel escreveu anos atrás um livro notável explicando o significado do grande artigo dos federalistas de Hamilton. E escreveu The Least Dangerous Branch. O grande professor americano, reverenciadíssimo, recentemente escreveu o contrário. Hoje, o Supremo, que viola a separação dos poderes, é the most dangerous branch. Então, o Robert Kaplan David Kaplan escreveu um livro notabilíssimo, agora recente, elogiadíssimo pelos grandes juristas, grandes constitucionalistas americanos. Uma corte que se comporta como se fosse poder legislativo e poder executivo, deixa de ser the least dangerous branch para ser the most dangerous branch. É isso que ocorre num processo de degeneração do sistema. E a gente vai lá no passado e vê Declaração dos Direitos do Homem, lá da França.
Não há constitucionalismo se não houver garantias asseguradas e separação de poderes. Então não é minimamente razoável imaginar que hoje nós estejamos a discutir, quer dizer, a violação da separação dos poderes, matéria que está posta como elemento estrutural da democracia brasileira na Constituição de 88. Então nós começamos a nos preocupar. E essa preocupação, ela se projeta mais gravemente em temas que envolvem direitos fundamentais, como a liberdade, quando a matéria é acolhida pelo fenômeno preocupante da publicidade opressiva. Porque a publicidade opressiva, ela gera nos sistemas democráticos verdadeiras perversões. Exemplo, ela gera o chamado juiz populista, que se apresenta como tal por duas razões. Ou por ser por vocação, juízes que estão preocupados em aparecer, e portanto não são juízes, ou porque tem medo de decidir contra a opinião pública e contra a opinião publicada, vale dizer, contra a publicidade opressiva. Então eu costumo dizer nos meus escritos que há dois tipos de juízes. Há juízes, os populistas, obviamente que isso não significa a maioria dos juízes, mas aqueles que não têm exata percepção do que é a função jurisdicional. É o populista por vocação e o populista por medo. Aquele que não usa as prerrogativas da magistratura para proteger o jurisdicionado. Então as prerrogativas são para a autofruição do juiz. Então o juiz tem a prerrogativa que tem, as prerrogativas que tem, para decidir contra a opinião pública, inamovível, tal. Por quê? Para decidir contra a imprensa, se for o caso, e não o contrário. Então isso é extremamente preocupante. Então, onde entra o fenômeno da publicidade opressiva, então o sistema de garantias pode ser comprometido gravemente. Estamos falando de comprometimento do nosso sistema de garantias que projetam consequências para os direitos humanos, como a liberdade. O processo, nós acompanhamos isso na Constituição, professor Scherer. O processo ele foi concebido na Constituição sob um plexo de notáveis garantias que vêm de diversos sistemas. Por exemplo, o sistema anglo-americano nos deu o due process of law, o devido processo legal, e nós o incorporamos já com a experiência de 2 séculos e 1/4 de século da experiência americana. O due process aparece como per legem terre, lá na Carta Magna de 1215, depois no Bill of Rights, a inglês aparece como the Law of the Land, depois aparece como due process of law, mas foi nos Estados Unidos, a partir da Declaração do Povo de Virgínia, ainda colônia, que o due process ganhou uma dupla dimensão que veio a se desenvolver nos Estados Unidos, formal e material. E então, depois da Constituição genérica, principiológica, a Constituição americana, vieram as emendas consubstanciadoras de um Bill of Rights. Na quinta emenda da Constituição, se definiu o due process como direito do cidadão americano. Mas não bastou, porque diante de um sistema federalista puro, em que os estados têm autonomia, não bastava enunciar o direito do cidadão, porque os estados começaram a entender que esse direito era oponível às instâncias da União, os tribunais federais e não os tribunais estaduais. Então eles tiveram que editar uma emenda lá, 14ª. A quinta emenda diz assim: no person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Ninguém, é o inciso 54 do artigo 5º da Constituição brasileira, menos a palavra life. Eu acompanhei como se construiu isso na Constituição. Nós sentamos, éramos da Comissão Pró-Constituinte, sentamos com Bernardo Cabral, eu perguntei ao senador Bernardo Cabral, lembrei isso na conferência que eu dei dos 25 anos da Constituição, conferência promovida pelo Conselho Federal da OAB. Eu fiz a conferência de encerramento, Bernardo Cabral presidindo, e eu lembrando o episódio. Eu cheguei para o professor Bernardo Cabral e indaguei: professor Bernardo, mestre Bernardo, senador, ele tinha sido presidente da OAB, e nós da comissão. A comissão tinha contribuição de Eros Grau, Carlos Brito, Carmen Lúcia, eu, professor Ada Greenover, e eu era o coordenador da comissão. Aí eu indaguei, disse: mestre Bernardo, o que é que nós temos de proposta para o devido processo legal? Aí ele diz assim: na boa,
Aí vou chamar meu assessor. O assessor diz assim: senador, a proposta é do professor Siqueira Castro. Siqueira Castro tem um livro no Brasil com o nome de Devido Processo Legal, que é a tradução da tese dele de mestrado na Universidade Yale, nos Estados Unidos. Então, a proposta qual é? Aí ele diz assim: ninguém será privado dos seus bens ou da sua liberdade sem o devido processo legal, que é o inciso 4º do artigo 5º da Constituição hoje. Aí eu disse: olha, a nossa ideia é que num sistema de direito escrito como o nosso, só enunciar o devido processo com essa generalidade não vai nos permitir construir a dupla dimensão que os americanos levaram 2 séculos e 1/4 de século para construir no sistema da common law, em que a possibilidade que os tribunais têm de construir a norma é imensa. Porque no sistema da common law, os direitos constitucionais materiais americanos são firmados pela Suprema Corte em precedentes vinculativos. A doutrina dos stare decisis, que os americanos dão conotação em inglês, chamam de stare decisis, mas não tem nada a ver de stare decisis, stare decisis. É a doutrina que vincula as decisões, que empresta efeito vinculante às decisões da Suprema Corte, salvo quando ela declara que aquele caso não tem aquele efeito, mas em regra tem. Então vejam bem, aí nós dissemos assim: olha, nós vamos propor um desdobramento. Não seria interessante a gente já projetar no texto constitucional aqueles núcleos que estão consubstanciados em decisões proferidas pela Suprema Corte americana, como por exemplo, os americanos levaram mais de um século, quase 2 séculos, para estabelecer que o direito à assistência técnica por advogado em qualquer julgamento criminal é projeção do due process of law. Isso veio em 62, no caso Gideon versus Wainwright, em plena Corte Warren, foi a corte mais progressista da história da Suprema Corte americana, Earl Warren. Então, eles fixaram em 62. Não é? A ilicitude da prova, eles vieram estabelecer séculos depois, para saber se, numa investigação criminal, a utilização de uma prova com violação aos limites impostos aos poderes investigatórios e persecutórios do Estado, se poderiam ser usados num processo criminal. Eles vieram estabelecer quase 2 séculos depois, nos precedentes Math versus Ohio, Wangson versus United States of America e Garrett versus New Jersey. Nesses 3 precedentes, a Suprema Corte americana fixou a doutrina constitucional da inadmissibilidade, sob a denominação de exclusionary rule, regra de exclusão. Uma doutrina notável, construída quase que 2 séculos depois da vigência da Constituição americana. Por quê? Porque eles conceberam que essas garantias emergem do devido processo legal. Mas emergir do devido processo legal não vinculava os Estados. Daí a 14ª emenda que havia sido editada. O que é que disse a 14ª emenda? Diz: no state shall deprive. Enquanto a 5ª emenda dizia no person shall be deprived, a 14ª diz no state shall deprive any person from liberty. Então, os estados passaram a ser vinculados. E aí, a Suprema Corte começou a obrigar os estados a observar aqueles preceitos que já eram de observância obrigatória pelos tribunais da União, pelas cortes federais. Então, por nossa proposta, não tem um autor, todos sabem, juristas eméritos, que tenha escrito sobre isso. Eu estou devendo escrever essa história. Eu contei essa história no evento nacional, está registrado pela OAB, com a presença de Bernardo Cabral, que depois tomou a palavra e lembrou da nossa interlocução. Então, a inserção, por exemplo, dos incisos 55 nos processos administrativos e judiciais, assegura-se a ampla defesa, o contraditório e ampla defesa com recursos a ela inerentes. Isso é a projeção nuclear do devido processo legal. Foi inserido por nossa proposta. Segundo, inadmissibilidade da prova obtida por meio ilícito. Foi explicitada por nossa proposta. Terceiro, presunção de inocência como projeção do devido processo legal. Foi inserida por nossa proposta da Comissão Constitucional da OAB.
Então nós ajudamos um pouco a construir o sistema de garantias. E então o processo nasce nesse contexto em que o devido processo projeta garantias notáveis, universais, digamos assim, como juízo natural, presunção de inocência, não é? Ampla defesa e contraditório. Ele aparece não como um instrumento de opressão judicial, mas como um instrumento de realização, se não da justiça ideal, pelo menos do direito. Então, esse é o processo constitucional estabelecido na Carta de 1988. E aí vem um fenômeno extremamente preocupante e põe em risco todas essas garantias. Mas põe em risco essas garantias numa dupla dimensão. Em primeiro lugar, a publicidade opressiva, que compromete a rigidez da defesa, não apenas prejudica o direito do cidadão como se fosse um direito particular. Não existe esse direito particular quando se trata da liberdade. Isso se projeta como risco para a rigidez da jurisdição. Então nós temos uma dupla dimensão. Quando a publicidade opressiva se exerce sobre um determinado julgamento, ele compromete dois valores magnos: o direito de defesa e a rigidez da jurisdição. O de direito de defesa assegurado pelo Estado ao cidadão, em face das ações do próprio Estado, e de outra parte, o dever de prestação jurisdicional rígida, justa ao cidadão. Então, esse fenômeno da publicidade opressiva é, nos dias de hoje, um dos fenômenos mais preocupantes em todos os sistemas jurídicos avançados do mundo. Com uma diferença: nós no Brasil estamos há milênios anos atrás. Nós temos um atraso cultural imenso com relação a esse tema. Enquanto os europeus, os americanos estão muito na frente, nós estamos ainda na infância, na primeira infância com relação a esse tema. Só para fazer um registro, o único estudo sério, profundo, que existe no Brasil sobre o tema é da professora Simone Schreiber. Publicidade opressiva de julgamentos criminais. Não é? Um trabalho notável sobre o tema, mas que não tem tido a devida divulgação, não é? Que a obra deveria ter, justamente pela advertência que ela transmite, que ela consubstancia com relação a esse fenômeno. Faço um registro para se ter a dimensão do que estamos a falar. Para entender esse fenômeno hoje, é preciso voltar um pouco do passado. Por exemplo, nós não podemos entender o fenômeno da comunicação se nós não voltarmos aos anos 60. Mas 60 para resolver os problemas da atualidade? É justamente diante da falta de estudos profundos, específicos sobre a matéria, nós temos que voltar um pouco aos anos 60. Em 1960, nos anos 60, o grande teórico das comunicações Marshall McLuhan escreveu várias obras sobre o fenômeno da comunicação. Eu enuncio rapidamente algumas delas: Understanding Media, Mass Media, The Global Village, ele que cunhou essa expressão aldeia global, The Global Village, e tem uma outra que me lembro já. Mas principalmente em Mass Media e em The Global Village, ele advertia para o seguinte: ele dizia, the communications will develop it so rapidly that the world will become a global village. Então ele já advertia que o desenvolvimento das comunicações se daria de forma intensa, tão intensa nas próximas décadas, esse aí ele falou em 68, que o mundo se transformaria numa aldeia global. Então ele é saudado pelos grandes teóricos da comunicação como tendo previsto a internet nos anos 60. Ele foi saudado pelo New York Times, coincidentemente estava em Nova York, quando um caderno especial do New York Times celebrou os 100 anos de nascimento de Marshall McLuhan. O título era mais ou menos assim: Marshall McLuhan, 100 Years, the Prophet of the Media, who predicted Internet 30 years before it was invented. Exatamente, Marshall McLuhan, o profeta da mídia, o profeta que
que previu a internet 30 anos antes dela ser inventada, um fenômeno dos anos 90, meados dos anos 90. Então, ele explica o impacto global que a comunicação instantânea poderia gerar sobre as pessoas e sobre as instituições. Esse é o fenômeno. A gente tem que voltar. Eu voltei para ler tudo de Marshall McLuhan. Todas essas obras eu fui reler para entender esse fenômeno, como perigosamente, né, ele pode influir sobre as pessoas, sobre as instituições, e gerando essas profundas distorções no âmbito, né, da rigidez da prestação jurisdicional, máxima na esfera penal, onde em jogo a liberdade, que é a garantia fundamental. Mas rapidamente eu vou só lhes mostrar como os outros países têm evoluído bem rapidamente, presidente, com relação a esse tema. Não é? Enquanto nós estamos... Aliás, a nossa esperança é que ouvir os ingleses. Os ingleses diziam mais ou menos assim, sempre dizem, uma das democracias mais antigas do mundo, dizem assim, olha, para uma sociedade democrática começar a afirmar sua democracia, precisa pelo menos 500 anos. Aí eu penso comigo mesmo, ótimo, nós estamos ainda na primeira infância, então temos muito tempo pela frente, na verdade, para amadurecer, para melhorar e para superar os nossos problemas. Veja bem, a dimensão que o Supremo deu à liberdade de imprensa no Brasil tem sido um fator inibitório para que se pense e enfrente o fenômeno da publicidade opressiva. Porque todo e qualquer movimento no sentido de exercer um controle sobre os abusos da mídia se chama de lei de mordaça, de providência de mordaça, de iniciativa de mordaça. Eu estarei a falar do que as maiores democracias do mundo fizeram e fazem com relação ao tema. Eu dou um exemplo. A França, Código Penal francês, vigente, é de 93. Tem um capítulo específico sobre entrave à la administration de la justice. C'est entrave à la justice. Estamos falando de entrave à obstrução à justiça. Sabe o que é o capítulo? Realizar campanhas através de meios de comunicação de massa, para influir em pronunciamentos judiciários, em testemunhas, em peritos, constitui crime punido com a pena tal. Nós estamos falando de uma democracia paradigmática, nós estamos falando da França, não estamos falando de Venezuela, de Burundi, de Bangladesh, estamos falando da França. Entrave à la administration de la justice. É obstáculo à administração da justiça. Então, nós temos valores constitucionais envolvidos. Nós temos a liberdade de expressão, de que a liberdade de imprensa é expressão, também está nela contida. E nós temos, de outro lado, o direito a um julgamento justo e imparcial, como um valor democrático absolutamente universal. Como é que o indivíduo pode ser sacrificado em sua liberdade se nós não estivermos a falar de rigidez da jurisdição? Isso é muito grave. Então, na ponderação entre direitos e garantias, nessa ponderação há de prevalecer aquela que resguarda os valores maiores. Pois bem, isso na França, mas não é só. Se formos à Inglaterra, uma das mais antigas democracias, para alguns a mais antiga democracia do mundo, veja-se, em 1215 nós tínhamos ainda que com um diploma voltado para o baronato, mas que depois se universalizou, a Carta Magna de 1215, nós sabemos que foi uma concessão de John Lackland, de João Sem Terra, aos barões de Runnymede. Claro, mas depois, no Bill of Rights, apareceu como sendo a garantia do povo inglês. Isso foi parte da evolução. Então, o constitucionalismo, segundo a maioria dos constitucionalistas do mundo, nasceu aí, com a Carta de 1215, a Carta Inglesa. Per legem terrae, Due Process of Law, the Law of the Land, com o desenvolvimento lá nos Estados Unidos, não? Como uma das garantias mais notáveis. Aliás, o Due Process of Law foi exportado para o mundo inteiro como sinônimo de democracia. Hoje, quando se fala em Estado Democrático de Direito, se fala em Due Process of Law, devido processo legal. Pois bem, a Inglaterra tem um sistema de controle que no Brasil nós chamaríamos, sabe o quê? De censura. Na Inglaterra, um repórter não entra com a câmera num tribunal inglês. Não entra.
Não entra, pode assistir ao julgamento, pode acompanhar se o julgamento é público, mas não pode. E também existem limitações impostas para a divulgação do conteúdo do processo, há proibições. O sistema proíbe a revelação do conteúdo de processos. Tem regras expressas no direito inglês com relação a isso. Os ingleses reativaram o Act de 1911 sob o nome em iuris de Oppressive Publicity. Os ingleses reativaram o Act de 1911, Oppressive Publicity, proibindo a publicidade opressiva para resguardar a liberdade, a rigidez da jurisdição e, acima de tudo, a independência e imparcialidade dos tribunais. Pois bem, na Europa, vários países têm regras explícitas definindo publicidade opressiva. Temos uma, a professora Simone cita no livro, eu já citei escritos agora, tem um trabalho recentemente publicado sobre isso. Não é? Nós temos o caso da Áustria, que é paradigmático, porque exigiu uma intervenção da Corte Europeia de Direitos Humanos sobre a matéria. Veja bem, a Áustria é um país integrado à União Europeia. O que ocorreu? O artigo 23 da Lei de Mídia da Áustria define como crime de publicidade opressiva publicar artigos com o objetivo de influir na prestação jurisdicional, na órbita penal. É crime. Um jornalista famoso, chamado Alfred Form, um jornalista alemão, um jornalista austríaco, Alfred Form, ele escreveu uma série de artigos sobre um ex-ministro das Finanças da Áustria. Ele escreveu uma série de artigos. Ele se apropriou do caso e começou a escrever que Form tinha que ser condenado. Ele tinha sido ex-vice-chanceler da Áustria e ex-ministro das Finanças, acusado de crime financeiro. Então, o jornalista, no diário chamado Perfil, começou a escrever uma série de artigos dizendo que ele tinha que ser condenado, que a não condenação significaria a desmoralização do sistema judiciário austríaco. O mesmo Ministério Público que processava o ex-ministro moveu uma ação penal contra Alfred Form. Ele foi condenado pelo Tribunal de Cassação da Áustria e contra essa condenação ele se insurgiu perante a Corte Europeia de Direitos Humanos. E ele se insurgiu da seguinte forma: a Corte Europeia, no seu artigo 10, na Convenção, melhor dizendo, na Convenção sobre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, artigo 10, estabelece o direito livre, direito à expressão, liberdade de imprensa, tudo isso está enunciado. Aliás, isso vem de convenções internacionais. O que está na Constituição brasileira é uma reprodução das convenções internacionais que estão reproduzidas na Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. Então, o mesmo âmbito de liberdade de expressão de imprensa que está na nossa Constituição é o que está na notável e avançadíssima Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. Alfred Form, o que fez? Ele entrou, constituiu um advogado com atuação perante a Corte Europeia e entrou com a reclamação, dizendo que o artigo 23 da Lei de Mídia da Áustria, com base na qual ele tinha sido condenado, era incompatível com o artigo 10 da Convenção. E, portanto, a Corte Europeia deveria cassar a decisão austríaca, reconhecendo e declarando a absoluta incompatibilidade da lei austríaca com o regime de liberdades consubstanciado na Convenção Europeia sobre Liberdades e Garantias Fundamentais. Era essa a questão. Diante da relevância do tema, porque havia um conflito entre direitos e garantias, não? A Comissão Europeia de Direitos Humanos fez um juízo prévio de admissibilidade e a matéria evoluiu para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Quem quiser ter uma leitura magnífica, professora Simone Schreiber, sobre a efetiva ponderação de direitos e garantias num sistema democrático, mais especificamente liberdade de imprensa e direito a um fair trial, a um julgamento justo e imparcial, leia o acórdão com que a Corte Europeia de Direitos Humanos reconheceu e declarou a absoluta compatibilidade da lei de mídia da Áustria e, portanto, da condenação
com o sistema de garantias estabelecido na Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. É um acórdão notabilíssimo, que tem na ementa o seguinte enunciado, vou tentar lembrar: a journalist's conviction for publishing articles capable of influencing the outcome of criminal legal proceedings. É a ementa do julgado da Corte Europeia de Direitos Humanos. Então vejam, nós temos uma grande preocupação no plano mundial sobre o fenômeno da publicidade opressiva. Diversos sistemas jurídicos procuram estabelecer mecanismos de controle da publicidade para garantir a rigidez de direitos com status de direitos humanos, como é o caso da liberdade. E no Brasil, toda e qualquer tentativa de discutir essa matéria, seja pela adoção de medidas preventivas pelas cortes, seja com relação a alguma medida legislativa, isso é imediatamente rechaçado sob a pecha de tratar-se de lei de mordaça. Isso vem, em certa medida, de um certo exagero com que se ouve o Supremo na declaração da inconstitucionalidade da lei de imprensa. E basta verificar o seguinte: a lei de imprensa, como vinha do regime militar, aí você assim, não, vamos, tudo que for resíduo autoritário, vamos acabar. E isso gerou, nós da área jurídica começamos a sentir isso. O Supremo declarou em ADPF, porque estaríamos a falar sobre o controle da compatibilidade do direito pré-constitucional com a Constituição, por isso que a matéria foi posta em ADPF, não foi em ADIM, porque não se tratava de uma norma editada contra a Constituição na vigência dela, como era um diploma anterior do regime anterior, a matéria foi apresentada em ADPF, para verificar se a ordem constitucional brasileira tinha recepcionado a lei de imprensa em ADPF, para verificar se a ordem constitucional brasileira tinha recepcionado a lei de imprensa em ADPF, para verificar se o Supremo deu a vontade total da lei. O Supremo tem preceitos claros de resposta. Nós passamos um longo tempo sem que o cidadão pudesse, atingido em seus direitos de personalidade, ele tivesse um meio para se insurgir contra isso, porque o Supremo, na DPF 130, deu pela absoluta incompatibilidade da lei de imprensa, inclusive na parte em que não havia nenhum conflito com a Constituição, deu pela sua incompatibilidade com a Constituição. Veja que coisa. Então o cidadão ficou desprotegido. Eu me lembro, tanto na óptica penal quanto não penal, nós passamos a ter seríssimos problemas, né, com relação à ofensa aos direitos de personalidade, à publicidade opressiva. O Supremo declarou absoluta incompatibilidade e não havia absoluta incompatibilidade. Certas coisas sim, certos preceitos sim, a matéria já estava no Código Penal, mas outros não. Eu só gostaria de fazer um breve registro final. Eu fui membro de 3 comissões de reforma do Código Penal. Em 2 delas, eu levantei essa questão, e em 2 delas, a proposta foi acolhida. Só para não dizer que eram comissões, eventualmente comissões autoritárias, vou citar a comissão Evandro Lins e Silva, 98. Eu fui membro da comissão, Evandro Lins era, inclusive, membro e consultor da comissão, participou dos debates. O que ocorreu? Houve a proposta motivada, eu propus, foi aprovada por unanimidade e a proposta era uma proposta ao Ministério da Justiça, nunca mereceu a consideração do Ministério. Nessa comissão do Senado de 2012, de que eu participei mais uma vez, eu cogitei, a proposta nem foi considerada. Então, não há nenhum apreço, nenhuma preocupação com o enfrentamento dessa questão. Vejam bem, eu não estou a dizer que um fenômeno dessa gravidade, que um fenômeno dessa magnitude, se resolve simplesmente editando-se uma norma legal. Mas não é menos certo de que uma reação institucional com a edição da norma é um ponto de partida. Pior é não ter essa reação. Como os tribunais verdadeiramente não se dispõem a exercer algum tipo de controle, e quando tentam fazer, o Supremo diz que é inconstitucional, então o que nos resta, se não continuar nessa batalha permanente
para superar as dificuldades que a publicidade opressiva gera à tentativa de controle da publicidade opressiva. Então, um fenômeno que, a continuar assim, parece que não terá solução. Eu estou grandemente preocupado com isto, porque é esse fenômeno que gera grandes perversões no sistema. De que seja exemplo a tal da Operação Lava Jato. Ninguém é favorável à corrupção e à impunidade. Eu sou cidadão e jurista antes de ser advogado. Ninguém é favorável a isso. Agora, também nós não podemos concordar em que a luta contra a corrupção e a impunidade se dê à margem da lei. Ou por outra, se dê mediante a instituição de sistemas paralelos de supressão, ainda que episódicas, de direitos e garantias constitucionais. Isto não é possível. A Lava Jato é um sistema paralelo de supressão de direitos e garantias constitucionais. As revelações do Intercept Brasil são, eu diria, e disse até numa recente palestra, são certidões post-factum do que nós já dizíamos, sentíamos e presenciávamos há muito tempo. Juízes e membros do Ministério Público trabalhando com planos de mídia para comprometer a rigidez da jurisdição. De que forma? Publicidade opressiva, com inversão do princípio da presunção de inocência. Princípio da presunção de inocência. Então, a ideia geral é de que nós temos um juiz com a jurisdição não só nacional, mas internacional. Por que internacional? O juiz Moro fez interceptações diretamente, ele fez com o Canadá, elegendo alvos, estendendo prazos de interceptações sem tratado internacional e sem carta rogatória. Está denunciado em recursos com documentos comprobatórios dessa realidade, nos autos da operação. Então, nós passamos a ter no Brasil, por exemplo, um sistema paralelo, uma operação em que o juiz tem uma jurisdição nacional e até internacional, coisa que jamais existiu na história do Brasil, extraindo uma conexão infinita, tomando um fato lá do passado remoto para estabelecer uma cadeia sucessiva de competências que a lei processual não conhece e a Constituição não consagra. Então, nós temos preocupação. E aquilo que nós dizíamos há muito tempo, em cartas, em manifestações, em entrevistas, eu tenho várias entrevistas sobre isso, eu tenho uma entrevista de página inteira da Folha de São Paulo, eu disse isso, eu tinha o dever de dizer, eu estava sentindo isso no caso concreto, independentemente de ser culpado ou inocente o cliente, sobre os vícios que estavam ocorrendo, e o que eu disse na época, o que colegas disseram na época, hoje se confirma. Então, o que nós queremos é um sistema rígido, que observe a Constituição e que, por isso mesmo, não só traduza o direito, mas a justiça que nós tanto almejamos. Nós temos um sistema constitucional notável, que deve ser observado, temos que pugnar por eles, os juízes têm um instrumental notável e têm o enorme dever de atuar de forma contramajoritária, usando das suas prerrogativas para fazer esses direitos. Essa é a nossa esperança diante desse quadro de anomia que existe aí e de resistência aos controles da publicidade opressiva. Por isso eu dizia, e lembro mais uma vez, que nós precisamos, já que, de juízes como Simone Schreiber. Eu lembrava Sebastião Reis, que esteve comigo, porque todos sabem que são juízes que têm a coragem de suas convicções. E eu me lembro, para terminar, de um episódio que envolveu o Justice, tem lá suas excentricidades, mas foi tido como um grande Justice da Suprema Corte Americana, Holmes. Ele foi muito criticado e não é perdoado pelo episódio da esterilização, mas ele é reconhecido, ele tem uma contribuição notável, por exemplo, na área da liberdade de expressão, ele foi um campeão. Ele defendia a tese do free marketplace of ideas. É ele que inspirou, ele que deu a melhor interpretação à primeira emenda e que leva hoje os Estados Unidos a serem o país que mais tolerante se revela no mundo em tema de ofensa
cometida por via de excessos na liberdade de expressão e de imprensa. Os americanos têm o sistema mais tolerante. Tanto é assim que os ingleses, que têm um sistema bem mais severo, os ingleses, quando recebem uma ação relativamente a abusos no exercício do direito de expressão e de imprensa, na verdade, os ingleses são muito duros e, portanto, eles levam à condenação, quer dizer, os agressores, e relativamente a matérias que envolvem livros publicados conjuntamente nos Estados Unidos e na Inglaterra, o que os americanos fizeram? Eles editaram a lei para que os americanos não tivessem que executar as decisões proferidas, condenatórias proferidas na Inglaterra contra americanos relativamente ao abuso do direito de imprensa e de liberdade de expressão. Então, os americanos que têm toda essa tradição, na verdade, eles de outra parte, eles também exercem o controle da publicidade opressiva através dos tribunais. Há notáveis decisões da Suprema Corte Americana anulando julgamentos porque o juiz não controlou a publicidade opressiva anterior ao julgamento. E as decisões dizem, não precisa demonstrar o prejuízo é presumido. Ele é presumido, como fez a Corte Europeia de Direitos Humanos, quando disse que não precisa demonstrar que a publicidade opressiva efetivamente influenciou, porque é quase impossível saber em que medida influenciou ou se influenciou. Basta a potencialidade lesiva. Então, os americanos também são rigorosos no controle da publicidade no que diz respeito aos julgamentos de natureza criminal. Aí eu dizia para encerrar, o grande Holmes, nesta parte, foi excepcional o juiz nessa parte relativa aos direitos de personalidade, ele, certa feita, numa carta trocada com um grande amigo que correspondeu com eles, correspondeu por 3 décadas, o grande Harold Laski em Cambridge, e ele em Washington, um escrevia para o outro, e certa feita o Laski perguntou a ele, por que não responder a carta dele? Ele estava preocupado, achando que Holmes estava doente, ele demorou Aí Holmes disse assim, sorry, my dear friend, I was very busy. Aí respondeu o Laski, oh, my dear Justice, I'm very glad to learn that you are well. But please, don't overwork, even for the sake of the Constitution. Por favor, não trabalhe tanto até para o bem da Constituição. Aí, finalizando, perguntou o grande Laski a ele, my dear Justice, when you leave the Supreme Court of the United States of America, what will you be proud of to say? Aí ele, numa outra carta, ele disse, oh, my dear friend, as a sitting justice of the Supreme Court of the United States of America, when I leave the court, I will be very proud to say that I have never made life, liberty, and property of the American citizens my routine. Well, I will be very proud to say that I have always decided the cases under my jurisdictions with the courage of my convictions. Então, o que nós esperamos é que os juízes, com os poderes que têm, com as atribuições que têm, com as prerrogativas que têm, as use para exercer o controle sobre essa publicidade opressiva, em ordem a garantir que o processo seja efetivamente um instrumento de realização do direito e não um instrumento de opressão judicial. Finalizando, gostaria de dizer que o Brasil tem sido historicamente maior do que suas crises, embora as suas crises tenham sido maiores do que os seus governos. Muito obrigado. Eu queria dizer que o meu exercício de premonição foi bem mais fácil do que o de Marshall McLuhan, porque pela manhã, quando iniciamos os trabalhos, eu tinha a plena certeza do sucesso deste fórum, que foi coordenado de forma brilhante pelo juiz federal Ivo Anselmo Júnior, qual eu agradeço em nome da ESMAF. Eu agradeço a todos os presentes. Mais uma vez, o fórum foi um sucesso pelo nível dos palestrantes,
pelo nível dos temas aqui apresentados e os debates que foram feitos. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e a SMAF agradece a todos os presentes. Obrigado.